Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala galera, vamos pra cima, mais um podcast e hoje, cara, o tema é espinhoso, hein? Como superar o medo da rejeição em vendas, cara? Normalmente esse medo ele é muito mais latente em quem faz prospecção fria, inclusive, mas qualquer profissional que vai se expor na área comercial para convencer um cliente, em algum momento sentiu aquele friozinho na barriga, um medo da correspondência. Sobre isso que a gente vai tratar no podcast e hoje eu já tô aqui na mesa com o meu parceiro Léo. Como é que tá, Léo? Tudo na paz? 100%, cara, graças a Deus. E esse podcast aqui, esse episódio, cara, é algo que eu passei lá no começo, tenho certeza que muita gente passa agora que tá começando a vender, mas a gente vai ensinar alguns hacks aqui para como superar esse medo aí da rejeição. E até um ponto importante para quem ainda não... Pô, Gui, tô assistindo conteúdo pela primeira vez, mas eu não me inscrevi ainda no canal. Eu passo por muito essa dificuldade, cara. Eu também tenho agência, eu não tô conseguindo crescer porque eu tenho medo que as pessoas vão me julgar, cara. Eu ensino e foco muito, cara, a parte do treinamento nessa questão comportamental, porque a parte técnica, normalmente, embora é o que vira o jogo, ela acaba vindo em segundo plano. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é importante que faça isso. Me segue também no Instagram, @nagel.guilherme. E, obviamente, sempre que você ouvir falar sobre imersão, sobre mentoria Nagel, preste atenção, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é poderoso para virar o jogo e a chave na sua agência. Medo da rejeição, Léo. E agora? Como é que faz? Eita, já tô até tremendo aqui, ó, só de pensar. Cara, é algo que, pra quem tá no campo de batalha, sabe que sempre vai existir, né? Muitas vezes em uma escala maior, uma escala menor, mas a gente não pode, cara, focar naquilo que a gente não tem controle. A gente tem que focar em como que eu posso superar isso, quais técnicas eu posso aplicar para minimizar esses efeitos. Mas eu já até pergunto, Gui, quais são os... Por que a gente tem medo, cara, na verdade, na hora de prospectar? Cara, eu acho que aqui a gente deveria trazer aqui um psicólogo, um psiquiatra, uma parada, porque Daniel eu acho que... Kahneman, né? Porque acho que o buraco é muito mais embaixo para explicar sobre o medo em si, né? A exposição, enfim. Mas se a gente for trazer, cara, uma experiência mais prática, né? Empírica mesmo, assim, com base em todos esses anos formando, outros anos de agência, formando profissionais dentro da Blue, por exemplo, vendedores, principalmente, Show. Cara. Eu considero que esse medo do primeiro passo está muito mais atrelado, cara, a uma dificuldade a não saber lidar com a não correspondência do que propriamente com medo do início, enfim. Então a dificuldade normalmente ela vai estar muito mais atrelada porque eu não tenho controle sobre as escolhas do meu cliente. E por saber que, cara, às vezes eu vou tentar cumprir o processo e tem uma grande chance, uma chance considerável disso não dar certo, e as pessoas talvez avaliarem o meu trabalho como ruim, enfim, eu acabo não querendo me expor. Então é melhor, por exemplo, eu ficar quietinho aqui na minha casa, ou no meu escritório, ou no meu home office ali me ocupando, do que dar o próximo passo e buscar mais clientes, porque é natural, cara. Né? Porque quando você vai se expor, principalmente para vender, você vai tentar convencer alguém de alguma outra coisa, né? Que ele tem uma dificuldade ou uma dor que, por exemplo, você pode ajudar, e tem uma grande possibilidade, uma possibilidade minimamente considerável, dessa pessoa talvez não ter dinheiro suficiente, ou de fato não demonstrar interesse, ou às vezes, por exemplo, não ser o decisor, ou até não estar no momento correto para contratar. E isso, cara, esse sentimento, né, de que a pessoa não aceita comprar você ou a sua ideia, isso acontecendo por muitas vezes, você não sabendo lidar com essa rejeição, vai tornando você cada vez mais frágil e inseguro. Então, a principal dificuldade que eu vejo em relação ao medo da rejeição é o medo da exposição, porque eu não controlo a opinião do outro lado, eu não controlo a não correspondência. E quem é vendedor, você precisa estar muito bem resolvido com essas coisas, porque por mais que você faça tudo bem certinho, bem bonitinho, tem uma grande chance, em boa parte das negociações, do cliente não contratar ou não comprar aquilo que você está vendendo, né, Léo? Caramba, cara. E eu abri uma live aqui, tá? Opa, show de bola. O pessoal vai interagir ao vivo, então. Primeira vez no podcast. Não sei se vou manter aí por um tempinho, mas eu abri aqui. Opa, show de bola, show de bola. Fala, galera, tudo na paz, tudo certo? Pessoal acompanhando ao vivo ali também. Ao vivo! Ô, louco, bicho. Vamos lá. Você sabe que eu sou o melhor imitador do Faustão que existe, boa, né? Boa. Quem já acompanha o podcast já vê que volta e meia eu solto umas aí, mas... Mas já pra começar, Gui, cara, vendedor medroso também vende? Também vende. Só que ele pode vender. E normalmente ele pode até
sofreu uma venda, né? Caiu Eita. aqui, teve uma venda. Só que é improvável que ele vai estar na ponta, que ele vai construir uma agência Conseguir dar escala, de né? sucesso, né? Vamos lá. A gente vai falar a escala, a sequência, o crescimento, a gente pode discutir outras coisas. Uhum. Agora, o vendedor medroso, ele também pode vender, mas ele nunca vai desfrutar de tudo aquilo que ele poderia. Nunca. Caramba. Por quê? Porque o que é um vendedor medroso, cara? Aquele cara que ele vai na bola mais certa, entendeu? Ele começa... Não, aquele cenário ali eu tenho uma chance maior, por exemplo, de fechar um negócio, uma probabilidade. Mas tem um mundo, cara, de possibilidades fora daquela zona de conforto, mas ele prefere não se expor para não conseguir vender. É aquele atacante que só bate pênalti. O vendedor medroso, cara, ele se torna tipo um profissional covarde, entende? Ele vai se tornar um profissional covarde, ok? Porque ele vai dizer aquela história, cara, mas vem aqui o pequenininho aqui e vem pra briga, agora vem o grandão lá, não, eu não vou, né, por exemplo. Então, de acordo, ele mede mais ou menos assim o tamanho do desafio e diz, cara, não vou dedicar tanta energia porque não vale a pena. E isso é um problema. Por quê? Qualquer um tem uma história de vendas, do estilo assim, entrou o cara na loja, o cara entrou de pé descalço aqui, foi lá e comprou R$1 milhão. Todo mundo tem uma história semelhante de um cliente que não dava nada. Tá? O improvável. O improvável, né? Aquele cara improvável. Então, aquela variável que eu não controlo e às vezes até mesmo ela é algo desfavorável, daqui a pouco ela, poxa, de uma hora para outra vem a meu favor porque eu simplesmente dei o próximo passo. Né? Quando você vai fazer por exemplo, criar uma máquina de outbound lá na agência, fazer prospecção fria, né? Cara, a probabilidade de você ter resultado cumprindo os processos, ela é bem mais alta. Fato, né? Então, cara, se você for lá montar uma lista, uma ferramenta, Apollo, Speedio, Snovio, Hunter, Spotter, sei lá, Rive, uma ferramenta de outbound, cara, uma lista, qualifiquei, organizei, fiz as cadências e tal, né? Deixei tudo bonitinho, treinei um roteiro. Cara, o que você está fazendo? Você está criando condições para que o cenário seja favorável. Mas isso não é uma garantia de que, por exemplo, você vai pegar o telefone e vai fazer um agendamento. Daí, o que acontece normalmente com a pessoa, com o vendedor, que eu chamo de vendedor covarde mesmo, assim, né? Não é pra denegrir ou pra acusar nada, mas é porque ele se acovardou, literalmente. Ele gasta muito tempo, Léo, se ocupando, fazendo essas coisas. E não é para criar um cenário mais favorável, é para dizer que está produzindo, ok? Para não pegar o telefone, por exemplo, ligar, porque ele sabe que ainda que ele faça tudo certinho, ele vai ter alguma coisa que ele não controla. E quando você, cara, é um vendedor medroso dentro de uma agência de marketing digital, sou um gestor de tráfego, cara, é o cenário mais comum, mano, que eu mais vejo, tá? A gente tem, sei lá, umas centenas aí de alunos, né? Acho que nessas duas de turmas, não sei, a gente deve ter aproximadamente mais de 300 alunos. E o que a gente percebe aqui nesse aproximadamente 300 alunos? O que a gente percebe? Quais são as que performam, principalmente aquelas que partem do zero? Que dizem assim, não, cara, eu vou cumprir o processo, independente da paulada que eu levar, ok? Então, a pessoa que às vezes ela fica se ocupando muito, cara, ela vai se ver na situação agora, tipo, talvez ela tá ouvindo esse podcast, né, ou assistindo uma plataforma, ele vai se ver nessa situação. Ele tá na frente do computador, na casa dele, com poucos clientes, com pouco trabalho, e ele tá lá gastando a manhã inteira para fazer uma assinatura do e-mail dele, e ninguém tá literalmente... O cara tá mentindo pra ele mesmo, Ele né? tá mentindo pra ele mesmo, pra ele, pra família, pro sonho, pro projeto, pra agência dele, perfeito? Então, a consequência é que ele acaba alguém que se ocupa, teoricamente trabalha, mas produz muito pouco. Porque em vendas, cara, ou quando você quer trazer crescimento para sua agência, você vai ter que buscar a aquisição de novos clientes. E é natural, independente de uma forma que você escolha, por exemplo, não é só a prospecção fria que eu tô falando, não. Para fazer anúncio, cara, para indicação, canais alternativos. Uma hora você vai estar frente a frente com alguém, que vai precisar ser, no mínimo, convencido, que você vai ter que mostrar o quanto você é bom. E aí, eu diria que o segredo para você vencer a não correspondência, para você vencer o medo da rejeição, é você focar muito mais nas atividades do que no resultado. Ou seja, independente do que aconteça do outro lado, eu fiz a minha parte. Se o cliente não quis comprar, se eu não passei pela secretária, se aquele e-mail não funcionou, se aquela mensagem não teve retorno, né, se chegou no fechamento e esbarrou, não tem problema. Eu cumpri aquilo que tinha que ser feito e continuo cumprindo as atividades todas, entende? Caramba, cara, eu sempre dou um exemplo. Eu tinha um amigo que ele era muito tímido, né, no ensino médio. E aí, só que eu lembro que ele... Na época o cara queria festa, queria curtir, queria, né, pegar as menininhas, né, como a gente brincava.
E aí, cara, pra você ter noção, fala pessoal ao vivo aqui, ó. E aí eu lembro, cara, que mesmo assim ele ia nas festas e beijava um monte de menino, ficava com um monte de gente. Era o namorador. Namorador, só que ele era muito tímido. E feio, geralmente. Feio, cara, feio. E aí eu lembro que a galera ficava estudando assim, mas meu Deus, o que ele faz, cara? Ele era cara de pau. Ele ia em 100, por exemplo. Não sou eu, tá? Achei que eu ia perguntar essa. Não é tu. Mas assim, ó, tem uma história, todo mundo tem um tio que ele fala coisas assim pra gente. Eu não lembro quando era mais novo, um tio, um amigo mais velho, né? Daí tu tá lá, pá, tem a menininha, não sei o quê, né? E aí ele fala, bah, cara, eu com a cabeça que eu tenho hoje, ou melhor, com a experiência que eu tenho Se hoje... você falar isso com a cabeça que tem hoje, a galera já Não, vai... a galera fala, ninguém vai ter a tua cabeça aqui, pô, porque eu sou cabeçudo. Não. Com a cabeça que eu tenho hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, né, cara? Né? E pô, com a tua idade, porra, eu ia passar o rodo geral, né? Por quê, cara? Por quê? Lógico, não vamos entrar aqui no método disso aqui, né, podcast de relacionamento. Relacionamento. Acho que o cara sabe. E, pô, por mais que eu fosse fazer aquilo, as consequências eram mínimas. A gente sofre por não fazer, né? Exato. E aí, cara, quando você também tem muita dificuldade com isso, Léo, tem uma parada que também prejudica. Que é o quê? Você começa a sofrer muito com ansiedade. Porque você começa a viver a sua agência, problemas do futuro que você nem tem. Sabe aquela empresa, uma agência, pô, o cara tem um cliente, eu não tenho nenhum cliente. Ele quer fazer uma automação de não sei o que para organizar a produtividade. Ele tá criando um problema de empresa grande, que ele nem tem ainda, nem precisa ter, por exemplo, né? Então, e aí você começa a sofrer por antecipação, na parada que a gente aprende, né? O que é ansiedade? Aquela pessoa que sofre por estar no futuro, né? Olha, depressão, por exemplo, quem sofre fica preso no passado. Então, se eu organizo as minhas atividades como se elas fossem... Cada atividade fosse um degrauzinho, uma construção para a próxima venda, sem esperar nada em troca, mas eu fazer da melhor forma e vou, obviamente, monitorar tudo aquilo que está sendo feito, a probabilidade de eu performar, de eu ter resultado, né, de eu fechar negócio na agência é muito maior. Excelente, cara. E até para quem tem esse receio agora, né, o cara que tem esse medo, cara, existe um passo a passo, ou como que eu posso superar esse medo da rejeição? Cara, o primeiro, tá? O primeiro, assim, que se eu fosse um que eu não sou longe disso, né? Um terapeuta, né? Mas a gente precisa às vezes fazer esse papel, né, cara, com o time de venda, com os mentorados e tal. O gestor de uma empresa, funcionário e tal, em geral, né, cara? Primeira coisa, eu diria assim, não foca no resultado. Foca na atividade. Perfeito? Ok, então se a gente já está falando aqui, acho que o melhor exemplo é fazendo outbound de prospecção fria. Cara, eu vou ter que ligar, eu vou subir 50 leads essa semana na minha lista de prospecção. Quais são as atividades que eu tenho que fazer hoje? Por exemplo, né? Já montei a lista, tudo certinho, tudo redondinho para começar a prospectar. Cara, eu vou ter que fazer 60 atividades hoje. Faça as atividades. E não crie uma expectativa em cima delas. Cumpra a atividade. Enxergue o processo, conforme eu comentei agora, como se fosse uma linha de montagem. Por exemplo, se eu tô numa fábrica, cara, uma fábrica de picolé, né? E tem uma hora que eu tenho que colocar a matéria-prima lá para fazer a embalagem. Quando eu colocar aquela matéria-prima e ficar triste porque o picolé não saiu, cara, cadê o picolé? Não, cara, o picolé vai ser a soma das ações da matéria-prima, na embalagem, né, de todo o processo. Lá no final vai sair o picolézinho pronto para você chupar, o sorvete pronto para você chupar e desfrutar, entende? Então, e aí o que as pessoas fazem? Elas às vezes jogam uma responsabilidade muito maior para uma atividade, por exemplo, uma ligação. Pô, eu liguei lá ninguém não passou pela secretária. Já leva pro coração, não funciona. Cara, isso é normal. Xinga a secretária. Normal, ok? Então, xinga a secretária. Você pode fazer também, né? Por fora, depois ora por ela também. Então, xingar, às vezes é bom dar uma xingada para soltar, né? Soltar as energias. Então, mas, cara, foca na atividade, né? No que precisa ser feito dentro do processo e o resultado vai ser uma consequência. Principalmente no início. Porque, cara, o que vai acontecer aqui? Você vai começar a ter uma frequência. Então, por exemplo, eu vou começar falando de prospecção fria. Eu vou começar a ligar para 30 empresas por dia. Cara, fazendo isso por uma semana, por 2, por 1 mês, por 3 meses, naturalmente o teu receio vai sumir ou vai diminuir muito. Perfeito? Então, eu falo assim, quando o pessoal me pede números, eu falo, cara, eu quero que você faça 50 ligações conversando, 100 ligações se conectando com o guardião ou com o decisor. Depois você me diz se você vai ter medo de rejeição. Caramba. Preciso de 100 ligações. Conectando, conversando, alô, depois você me diz se vai ter. Não vai ter mais, cara. Você vai pegar um monte de fatores e cenários, não vai, né? Cara, isso faz parte do processo. Né? Vai ser tipo aquele cara que você falou ali, o teu amigo lá, entendeu?
Ah, eu vou aqui na festinha lá e tal, né? E tem 10, vão atacar em 10. Uma é como taxa de conversão é 10%. Vai ser tipo isso. E qual que é aí, onde que tá a grandiosidade desse processo? Onde que tá? Na medida com que eu vou tendo as minhas atividades, não é que eu não quero resultado. Não é que eu tô fazendo pelo simples fato de fazer. Não é que, pô, Guima, desse você não cobra dos seus vendedores, os caras vendam lá. Não é isso. Mas eu sei, cara, que quando ele foca na atividade, um processo que já tá redondinho, cara, a chance do resultado aparecer é muito maior. E vai chegar um momento que o resultado vai começar a aparecer, ele vai identificar o que ele fez de diferente, o que precisa melhorar, e aí você vai sempre só fazendo a correção disso. Então, o principal para você lidar com a questão da rejeição é focar, cara, no processo. Aquela parada, isso parece tão complexo, mas olha, cara, é de uma simplicidade profunda, Léo. Presta atenção comigo aqui, meu mano. Né? Por exemplo, se eu chegar aqui, tu és um cara que tá casado há pouco tempo. Noivo fresco. Tá no quarto casamento. Né? Brincadeira, o Léo não tá no primeiro. Nada contra também quem tá, né? Não. Casou há pouco tempo. Pouco tempo o quê? Uns 2 anos, Léo? 1 ano? Vai fazer. Cara, 1 ano e. 1 ano e 3 meses. Pouco. Tipo Elvis ali, né? No caso. Um casamento. Elvis nós estamos tentando... Mas eu não sou casado com Elvis, né? Caso também tivesse, tá tudo bem, né? Certo. Então, olha só. Aí chega no começo do relacionamento, cara. O que acontece? Cara, pessoas diferentes. Isso é normalmente assim, né? Passei por isso também. Então, tipo assim, cara, pessoas diferentes. Num ambiente, às vezes, diferente, né? E, cara, começa a surgir um pouquinho de... E que se eu pensar assim, mas meu casamento não é perfeito, não é feliz, cara, então eu vou largar e vou embora. Não, cara, eu tenho que começar nas pequenas coisas. Então vem cá, talvez se a pessoa não gosta da toalha desse jeito, eu vou fazer desse outro jeitinho aqui. Se ele gosta não gosta da pimenta, eu não vou botar lá e tal. Entende? Cara, se eu quero começar a treinar, por exemplo, ir pra academia, né? Poxa, fui lá, cara, fiz um baita treino hoje, o meu corpo ainda tá desse jeito aqui. Pô, normal, cara. Normal. Não adianta você fazer um melhor treino. Por quê? O resultado vai ser a partir do processo de uma soma de atividades, ok? E aí um outro segredo, cara, que é tão importante quanto você cumprir essas atividades, eu diria que esse, moralmente, ele é até mais impactante, cara, para de se comparar. Não se compara, mano. Não fica se comparando com as pessoas, sabe? Se eu faço uma pergunta assim, você tá satisfeito com o carro que você dirige? A maioria vai dizer, uns dizem sim, outros dizem não, tá, beleza. Qual que é o carro que você gostaria de ter? Aí o cara vai dizer, eu tenho um carro mais básico, assim, tipo sei lá, um Fox, um Gol. Um Onix, um Fônix, eu ia dizer. Um Fônix, né? Um Celta, beleza? Nossa, uma época, quando eu era novo, eu tinha um sonho de ter um Celta, cara. Um Celta. O cara tá levando ele, tá, mas que carro que você quer ter? Aí eu quero ter uma BMW, uma X1. Tá, vamos chegar num meio um pouquinho antes ali. Um Honda Civic. Show. Um baita de um carro. Concorda comigo? Um carrão, uma nave, né, cara? Nossa, eu queria ter um Honda Civic. Beleza. Se eu der a Honda Civic pra você aqui agora, ou você comprar e trabalhar, mas você for por um ambiente que os caras andam de Audi, de BMW, de Mercedes, você vai estar satisfeito com a Honda Civic? Não. Entende? E aí esse é o problema da comparação. Você deveria. Não era aquilo que você queria. Né? Você deveria. Então, às vezes a pessoa ela tá num nível, cara, que é normal, ela tá começando. Pô, a agência fecha um contrato por mês, às vezes até nem fecha, né? Mas você tá começando, cara. Vou comparar com o Gui lá, com a Blue, que fecha 100 contratos por mês. Não é, cara, é desleal essa comparação. Perfeito? Então para de se comparar, mas comemora os pequenos avanços. Show. Pô, consegui agendar, cara. Pô, fiz hoje um monte de ligação, não falei. Pô, mas amanhã, no dia seguinte, fiz um agendamento. Pô, comemora, cara. Comemora as pequenas conquistas, perfeito? Por quê? Aí você comemora, eu tô cumprindo o processo, as conquistas, mas ainda que elas não apareçam, eu sigo cumprindo o processo. Então eu diria, principal, cara, olhar como as suas atividades, dar muito mais ênfase para a atividade do que para o resultado, a atividade que gera venda do que o resultado em si, e parar de se comparar. Caramba. Fato. Tem uma frase que eu gosto muito, cara, que é a comparação, ela é a métrica da infelicidade. Da infelicidade. Perfeito. Porque, cara, natural, né? Se eu tô... Às vezes até no ambiente de venda, os caras faz 20 vendas, tem outro que faz 5, por exemplo. Só que esse outro que faz 5, ele tá no começo do processo, ele tá rampando ainda. Aí ele vai se comparar, o cara tá fazendo 20, 25, que já tá há 2, 3 anos vendendo? Não pode. Boa. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. Mas, cara, na prática, existem... A gente tá falando meio da rejeição, né? Mas a gente pode falar sobre vários tipos de rejeição que podem acontecer ao longo da call. Existe, por exemplo... alguns outros tipos de medo que podem surgir antes de eu fazer uma prospecção, antes de eu buscar um cliente, por exemplo? Cara, existe, né? Então, eu acho que tudo tá meio próximo dessa questão da rejeição,
da não correspondência, né? Então, será que eu vou ser bom o suficiente, por exemplo, né? Então, eu acho que assim, normalmente a dificuldade que você tem, cara, é de querer controlar algo que você não controla. E o problema está aqui, entende? Então, é o medo do futuro. E aí eu sofro por antecipação, por isso não produzo muito, né? Porque eu tenho dificuldade com aquilo que vai acontecer e aí eu não tenho um resultado, perfeito? E aí o cenário vai ficando cada vez mais desfavorável. Eu diria que o principal, né? A gente está falando sobre essa questão da rejeição, e aí tem outras questões que são complementares, basicamente, né? Porque, por exemplo, se eu sei, às vezes que eu vou ligar para alguém, para uma empresa, que a empresa é grande, talvez eu fique com medo ainda maior, sabe? Certo. Se eu vou ligar para um nicho, para um segmento que eu não conheço, dificuldade ainda maior, né? Se eu vou falar, atendi lá, cara, só que você que atendeu a pessoa do outro lado, que teoricamente, sou um profissional de marketing, tal, você já começa a ficar com uma dificuldade ainda maior, perfeito? Agora, tudo tá atrelado, na minha visão, pelo menos, né? Todas essas dificuldades, quando se fala em rejeição e dificuldade, né? Os problemas que podem vir antes e depois, todos eles, cara, estão atrelados assim, o que as pessoas vão pensar do Gui, perfeito? O que as pessoas vão pensar da minha empresa, da minha agência, e se, sabe aquela parada? É aquilo que a gente usa a nosso favor quando a gente vai vender, é o sentimento que a gente tenta trazer para o cliente, quando a gente está fazendo a venda, a gente sofre aquilo ali na pele, perfeito? Então, eu diria que essas são as principais dificuldades. Antecipar um cenário futuro, né, para que ele possa conseguir se ver. Mas, cara, até se a gente fosse mapear, né, como que você acha que esse medo, esse receio, ele pode impactar na hora da venda, por exemplo? Cara, o impacto principal é que você produz menos, ok? Você produz menos. A produção, ela vai ser menor do que uma pessoa normal. Ou seja, um efeito cascata que vai bater lá na E é muito comum, cara. Sabe o que é mais comum, assim? Eu vejo isso no dia a dia, às vezes, na rua, assim. Cara, você tem uma pessoa que tá lá há um tempo, não tá performando, não tá tendo tanto resultado, por exemplo, né? E daí ela tá tendo um nível de atividade, daí ela começa a ficar meio com a estima meio baixa, e vem uma outra pessoa bem menos preparada, e vai lá e faz o dobro de atividade, o dobro de resultado. Cara, bate o sino, já chega a se arrepiar do lado. Cacete, cara, agora como é que vai ficar essa parada? Entendeu? Então, o que eu vou pensar de mim? Isso, aí já entra no quê? A comparação de novo. A comparação de novo, perfeito? Então, eu vejo que, assim, normalmente, quando você não tá tendo resultado porque você não tá produzindo o suficiente. Ou você tá produzindo o suficiente despreparado. E aí é um outro problema que você precisa corrigir também, entendeu? Certo, perfeito, cara. E a gente falou sobre a comparação novamente, mas aí entra num outro dilema, né? Ter medo é a mesma coisa que ter vergonha? Porque eu já vi muita gente que é tímida, mas, cara, chega na hora, encarna o processo e vai pra cima. Você consegue ver que os dois andam juntos ou são coisas separadas mesmo? Cara, eu acho que tem relação. Tem relação uma coisa com a outra, né? Vamos sempre com uma ótica do negócio, claro. né? Porque se fosse discutir isso, sei lá... Do ponto de vista psicológico, né? É uma parada mais até complexa, assim, de tratar, entende? Mas o que eu penso, assim, né? Você pode ser um envergonhado que performa muito. Perfeito? Pode. Porque Conheço alguns, inclusive. Que performa muito. Mas você dificilmente vai ser um medroso que performa muito. Perfeito. Dificilmente. Tem um livro massa, cara, da Susan Cain, que chama O Poder dos Quietos. É um livro... Excelente. Sei lá, ele eu acho que teve uns 10 anos atrás, alguma coisa assim. E ela fala, né, tentar de uma forma descabida resumir aqui o livro, mas é que muitas pessoas, lideranças, né, político, artista, tal, que a gente vê lá no palco, são pessoas introspectivas, são pessoas tímidas, só que elas entendem o momento, entende? Então, tipo assim, vai falar lá do presidente e tal, cara, que ele ia lá e dava um discurso, mas chegava na hora do coffee, ele ficava mais quietinho e tal, mais contido. E aí, quebrando aquele paradigma de que eu preciso ser aquela pessoa que conversa com todo mundo e tal, né? Eu acho que eu tenho uma certa semelhança com isso, sabe? Eu também não tenho dificuldade, por exemplo, de estar aqui vendendo e tal, né? Mas eu acho que no dia a dia eu procuro ser um pouco mais reservado, né? E aí, qual que é o problema, eu acho que das pessoas? Elas pensam, não, como eu gosto de ser mais reservado, eu também não vou me expor no lado profissional. Misturam as coisas. E aí começa, né? Então deixa, por exemplo, essa vergonha se tornar um medo. E eu acho que a principal parada, cara, que quando você resolve isso, você fica bem resolvido com essas questões,
você entende, ainda que eu seja, por exemplo, envergonhado agora, eu vou assumir um papel fundamental, que é da minha profissão, por exemplo, de vendas, né, cara? E eu vou cumprir as atividades. Agora, Legal. do outro lado, quando eu tenho alguém que, por exemplo, não é envergonhado, tem muitos, tá, cara? Quantos envergonhados? Pessoas, cara, que são as mais descoladas possíveis, mas, por exemplo, vai falar qualquer coisa, não, eu tenho medo. Aí eu tenho A medo. pessoa é até expansiva, muitas vezes brinca com todo Muitas. mundo, mas não... Entende? Então, acho que assim, muito melhor você trabalhar ou buscar desenvolver um cenário de que, cara, independente daquilo que você faça, você não precisa ter medo do resultado disso aqui, né? Legal. Ainda que essa pessoa seja envergonhada. Por isso que é importante o processo pra você vencer. Por quê? Olha só, daí eu vou lá, tem um processo comercial. E eu digo, cara, vem cá. Ah, mas eu não consigo. Tá, vamos fazer uma parada. Esquece agendamento. Eu preciso que você faça X número de ligação, independente do que vai acontecer. O que acontece? A pessoa vai lá, uau, vendi. Cara, por quê? Por isso a importância do processo. Agora, se eu ponho essa pessoa e digo pra ela, vende, aí eu tô matando ela, literalmente. Porque ela não tem essa capacidade, né? E aí vai ficar o nervosismo, aí você começa a se ocupar. É aquela síndrome de você tá numa sala, tem um monte de gente falando. Agora eu que vou ligar, todo mundo fica quieto. Cara, o que aconteceu agora? Né? Se você não é bem resolvido, que isso é uma situação que faz parte, por exemplo, do processo comercial, você tá lascado, cara. Caramba, cara. E eu lembro de uma história de quando eu era novo, por exemplo. Novo, quem que vê? Agora eu tô velho, né? Mas... Tá acabado. Mas eu lembro que eu jogava futebol, joguei tudo quanto é esporte que vocês imaginam, tá? Frisbee e tudo mais, brincadeiras à parte. E aí, cara, eu sempre joguei bem no gol, sempre fui, né? Sempre me destacava nessa parte. E aí, jogava na base do Grêmio na época. Na verdade, fazia... Sério, mano? Tu jogou na base do Grêmio? Fazia testes, por exemplo. Tá, fazer teste é diferente de jogar. Mas jogava na escolinha. Na escolinha, perdão. E aí, quando fui fazer o teste pra base, que aí já tava tudo organizado, né? Já tinha aprovação lá do pessoal. Acabou que, cara, mesmo sabendo que eu era bom, eu arreguei, como a gente fala. Vixe. Meu pai na época ficou brabo, cara, brabo. Mas eu sabia da minha capacidade, sempre joguei, nunca tive problema nenhum, nunca tive vergonha nenhuma. E aí, cara, quando chegou na hora do teste mesmo, quando chegou na hora de colocar a pele em jogo, eu arreguei. E aí é aquilo que você falou, né? Não tem problema nenhum muitas vezes, porque isso a gente vai se capacitando. Mas é o vendedor que, por exemplo, ele entra no processo, ele é expansivo, ele se comunica bem com todo mundo, só que quando bota a pele dele em jogo, ele acaba muitas vezes, né, tendo um medo. Sabe que uma vez eu vi tem essa entrevista no YouTube, tá? Tem depois, caso o pessoal que gosta de futebol, do ex-técnico, que hoje eu acho que é comentarista e tal, do Muricy Ramalho, sabe? O treinador que era do São Paulo, pá, foi de vários times grandes, assim, e tal. E aí ele virou palestrante motivacional. Inclusive, ele é um palestrante de um cliente, ele é de um grupo que é cliente da agência aqui. Tá. Que é nosso cliente também. Mas não foi por isso que eu encontrei, foi aleatório, assim, o conteúdo, né? E aí ele tá falando num vídeo sobre o Paulo Henrique Ganso, jogador, que é um baita de um craque, cracaço, quem gosta de futebol, talento altíssimo. E aí, né, ele fala sobre isso, que o Ganso, ele falava, né, ele foi treinador, fala com propriedade, não vou eu aqui comentando, querendo ser de futebol, nem nada, se é bom, se é ruim, né? Mas ele fala, cara, que o Ganso, ele tinha essa dificuldade de aceitar ali o alto nível, o alto rendimento, a exposição, entende? Ele tinha uma dificuldade de jogar, entende? Mesmo cara, sabendo do talento. Não, ele sabia, mas tipo, não, tem que fazer aquilo, não, então, entende? Então ele não dava o 100% nesse aspecto. Mais ou menos assim, então vocês podem assistir o vídeo, vocês vão ver. Ele fala sobre isso. Então, cara, e aí ele fala, pô, baita de um talento, só que o cara não... E aí você vai ter, às vezes, o carregador de piano, o cara que é o médio, que sustenta uma empresa, uma agência, o médio, o cara que dá o sangue. E aquele cara, a intensidade dele vai compensar a deficiência técnica. E a consistência. Né? A consistência. A frequência vence a excelência. A frequência leva à excelência e a frequência vence a excelência. Tem uma frase que eu gosto, né, assim, que a técnica vence a força, mas o espírito vence a técnica. Caramba. Então, por exemplo, você chegar e dizer o seguinte, eu vou lutar, eu faço analogia sempre nos treinamentos, né, não sei se você já ouviu, mas eu falo sempre isso, da importância de você acreditar, né, cara, naquilo que você tá fazendo, né? Eu chegar e dizer pra você assim, Léo, você vai fazer uma luta agora, então vamos pegar um lutador aí de artes marciais, sei lá, de Muay Thai. Um cara lutador Muay Thai, Jiu-Jitsu, sei lá, um bom lutador, um faixa preta, né? Diz, olha, agora é o seguinte, você vai lutar com ele ali, tá? Nós vamos fazer uma luta e vamos ver quem que vai ganhar, né? O que você vai pensar? Cara, eu vou tomar um pau desse cara, né? E, não importa o que eu faça... Rapaz, ele não me conhece, nunca lutou comigo. Ele vai me triturar, eu sou grandão ainda com esses braços compridos e tal, vai me arrebentar todinho, né? Cara, beleza, é uma mentalidade.
Agora, se eu disser o seguinte, ó, Léo, você tem... A tua esposa tá lá sobre poder de um sequestrador, Cara, sei lá. Você tira a força até... E eu digo, cara, agora... Só que é o seguinte, os caras fizeram uma parada, que se você ganhar do cara lá que é lutador de jiu-jitsu, você vai... Nós vamos libertar ela lá, né? Ó, comparação aqui desleal. Eu tô querendo fazer uma analogia dura mesmo. Cara, tu pode até perder pra esse cara. É prova até que tu vai perder. Só que tu vai criar um ambiente de muito mais... Você vai morder, vai fazer o que for, entendeu? Você vai ser... Por quê? Porque, cara, tu vai entrar... É aquela velha história, pô, da mãe que o filho caiu embaixo e levantou o carro. Entendeu? Ou caiu no gelo, ela no soco foi lá e quebrou o gelo lá e buscou. Então, e é essa mentalidade que as pessoas que têm dificuldade com rejeição, elas não têm, sabe? Elas já entram derrotadas. Ah, eu já não sou tão boa aí quanto. É forte, hein? Entende? Já entra derrotada. Já entra perdendo. E aí, quando você vai descobrir, cara, principalmente no cenário de agência, presta atenção na parada que eu falo agora, tá? É bem forte que eu vou dizer pra você agora, tá? Presta atenção no que eu falo agora aqui. Né? A maior parte das pessoas que tem agência de marketing digital, que estão vendendo 5, 10, 15, 20, 30 contatos por mês, que tem empresas razoavelmente grandes, que faturam, estão ganhando dinheiro, cara, não são pessoas tão boas assim. Elas simplesmente se expõem. Tem outras muito mais preparadas, com condição, por exemplo, talvez você seja uma dessas, né? Cara, um baita de um gestor de tráfego, um profissional de embalde, cara, faz as melhores landing pages, um cara mostra, assim, alto nível de copy. Só que pelo simples fato de você não se expor, essas pessoas de médio e baixo nível dominam o mercado. Te faço uma pergunta. Hoje, as profissionais que a gente contrata na Blue, as empresas na Blue e por fora, em qualquer área da nossa vida, são normalmente pessoas de alto nível? Não. São os que aparecem no São mercado. os que aparecem, cara, em qualquer área. Isso vem desde do grande banco até o cara que vai lá na tua casa limpar a caixa d'água, entendeu? Normalmente não jogam, normalmente deixam furo, problema. Mas, cara, eles estão lá. Eles estão lá no jogo, eles estão lá trabalhando, estão lá vendendo, por exemplo. Por isso que é importante você cumprir essas etapas e focar nessas atividades. E é até né? injusto com o mercado, né, cara? Porque o teu cliente, ele tá procurando por uma boa prestação de serviço e, às vezes, por você não se expor, você deixa que o... Isso. Não vou dizer o mal profissional, mas o profissional intermediário, né, se alcance aquele cliente. Então, pô, você tá até prejudicando o teu cliente nesse sentido. Exatamente. Mas, Gui, existem, por exemplo, quais são os melhores hábitos para eu poder me aproximar do meu cliente, então, para diminuir a chance de rejeição ou o medo da rejeição antes de entrar numa ligação? Hábitos, estratégias que eu posso aplicar antes de entrar na ligação diretamente. Tá. Primeira coisa, preparação, né? Você tem que se preparar. Por quê? Porque assim, quanto mais preparado, por exemplo, quanto mais informações eu tenho, digamos, sobre o cliente, sobre o segmento, sobre a empresa, sobre a dificuldade, mais confiança eu vou ter num processo. Ah, você trabalhou muito tempo como chaveiro lá na sua adolescência. Perfeito. E aí você vai lá e vai prospectar um chaveiro. É muito mais fácil você falar com o chaveiro ou com o cara lá de uma empresa de tecnologia. Você vai dizer, pô, cara, eu domino isso aqui. Exato. Então, a preparação, ao meu ver, vou falar uma preparação mínima, né? Porque não dá pra você ficar, por exemplo, um dia inteiro estudando o segmento do cara. A preparação, cara, ela vai te trazer muito mais confiança. Segundo, cara, que eu acho que é a parte aí mais até importante, se a gente for entrar no cenário mais prático, cara, é ter um roteiro de negociação e de venda. É ter um roteiro com as suas melhores práticas, você tem que cumprir ele. Por quê, cara? Porque o roteiro, ele vai encurtar um pouco mais do processo e do caminho. E você não vai ter a responsabilidade, por exemplo, de convencer outra pessoa, mas de cumprir o roteiro. Ok? Então você entra, cara, não, eu tenho um mínimo de preparação e eu levo essa preparação para o meu roteiro de vendas. E o que vai acontecer? O roteiro normalmente ele vai estar adaptado, cara, com as melhores práticas para você sair de situações que podem criar um cenário de dificuldade no começo. E qual que é a principal dificuldade de quem vai fazer, por exemplo, prospecção, de que vai vender? É o começo. É aquela conexão, perfeito? Aqueles 2, 3, 4 minutos que, dependendo do caso, eles podem favorecer o término da ligação ou podem fazer com que o cliente goste de você. Às vezes até segundos, né? Nem minutos. Segundos, em alguns casos segundos. Perfeito? Então, por isso a minha orientação, cara, é essa preparação e focar muito nesses 2 primeiros minutos. De preferência, se você tiver um roteiro, cara. O que é isso? Quer dizer que eu vou dizer, soletrar exatamente o que está ali? Não, cara. Mas que você vai ter, cara, uma orientação, né, com base nas melhores práticas do mercado, nas suas melhores práticas, porque os clientes, eles são muito parecidos. Tem sim um outro caso, mas o que pode acontecer? Pode parar numa secretária. Então, cara, você tem que ter um argumento, algum argumento de o que acontecer se porventura chegar na secretária. O que eu posso fazer se chegar numa secretária?
Por exemplo, qual que é o meu objetivo da ligação? Ela disse, não, que a pessoa não tá. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vou travar, meu Deus, tá bom, não tá, tchau, vou embora. Nunca cheguei nessa parte. Nunca cheguei nessa parte, por exemplo, você não chegou, nunca fez, né? A pessoa que chegou nunca fez. Então, por exemplo, eu tenho que saber a partir dali, né? Qual que é o meu objetivo na prospecção fria? Primeiro, cara, a venda, depois, não deu, ou conseguir um tempo de qualidade. Se não, falar de fato com o decisor. Não conseguir falar com o decisor, ter o contato direto com o decisor, melhor. Se não, um contato secundário, por exemplo, um e-mail, não, deixar uma porta aberta com o secretário. Eu saber quais são as etapas, um roteiro vai te ajudar muito a ter esse cronograma, para que eu possa separar pelo menos e treinar os melhores argumentos com condições que eventualmente possam acontecer. Então a preparação vai te ajudar com isso, tanto a preparação em relação ao cliente, quanto a preparação em relação à situação toda, né? E nessa mesma linha, cara, digamos que, por exemplo, eu quero começar a preparar um pouco mais o terreno, você falou da preparação ali. Existe algum canal, por exemplo, como Instagram, LinkedIn, até mesmo por e-mail, tem muita gente que faz, né, aquele cold e-mail, meio frio, que eu possa começar a me aproximar do meu lead? Existe algum... Na prospecção fria, você tem que ter uma cadência de contato, né? Então, legal. Essa cadência de contato, ela, por exemplo, a da Blue, nós temos uma cadência de 2 semanas mais um dia, são 11 dias úteis, né? E o que a gente faz? Antes de fazer um contato com o cliente, a gente tem as etapas de marcar território, que a gente chama, né? Show. Então, eu marco território como? Com um e-mail e com conexão nas redes sociais, ok? Então, eu falo que assim, eu mando um e-mail não necessariamente para o cara me responder, mas eu mando um e-mail para justificar que estou ligando para ele porque eu fiz um contato, por exemplo, por e-mail. É como se fosse um álibi, né, cara? Vou falar com o guardião, não, já estou conversando por ele por e-mail e falei que iria ligar, por exemplo. E às vezes o cliente pode até já ter lido o e-mail ou não, né? Às vezes ele viu que teve o envio e tal, então é muito mais fácil. Você pode falar, ele já sabe do que se trata, né? Por exemplo, assim, beleza. Então, o que a gente faz? A gente faz essa conexão normalmente no turno anterior. Então, você vai lá, segue a pessoa e comenta em algum conteúdo dela, ok? Então, para eu buscar cercar nas redes sociais, né? Eu trabalho de social selling lá. E eu vou ter um e-mail de marcação, a gente chama literalmente esse e-mail, o ensinamento dele, o e-mail de marcação de território, né? Então, para quando você ligar, não seja o primeiro contato. O cliente não atendeu ou não conseguir falar com o decisor, segue o fluxo, continua com as etapas. Sempre voltando para aquela parada, cumpre as atividades que o resultado vai aparecer, tá ligado? Legal. E, cara, para quem é tímido, por exemplo, é mais fácil. Existe, de fato, uma diferença entre trabalhar com a captação via anúncio ou trabalhar com a prospecção fria, por exemplo, eu não quero ter que ligar de maneira fria porque eu tenho vergonha. É mais fácil mesmo trabalhar com anúncio? Cara, o mais fácil... É não fazer nada. O mais fácil era se desse assim, tipo... Você faz só lá, o cara, ele clica não precisa nem clicar no anúncio. Ele mesmo buscar no Google e clicar no seu site, já abrir um checkout, ele contratar um contrato de 1 ano e fazer o pagamento. Esse é o mais fácil, sempre, né? Mas é aquela história. O mais fácil, normalmente, não é escalável, né? Ou custa muito caro, às vezes o ponto de não justificar a operação. Então, cara, é fato que, por exemplo, se você tem condições de fazer anúncio, é muito mais fácil atender um lead que se cadastra lá, né, numa landing page e pede uma consultoria do que você começar fazendo a prospecção fria. Só que é o seguinte, eu não vou defender aqui a prospecção fria, até porque o nosso negócio cresceu muito também com os anúncios, só que hoje é um braço muito forte da agência a prospecção fria, percentual de vendas e tal. Então, o que eu digo é o seguinte, cara, você tem que olhar muito para o seu momento. Aí eu tô começando, cara, eu tenho um pouco mais de receio. Você tem grana para fazer um investimento, por exemplo, nos próximos 3 meses? Começa fazendo anúncio. Você vai pegar, assim, um lead um pouco mais qualificado. Por quê? Porque ele solicitou. Show. Né? Agora, aí você tem que ter outras estratégias, cara, que vão ajudar você a manter a qualidade desse contato enquanto você tá fazendo o comercial da sua agência. Por exemplo, atendi esse lead, né? Às vezes ele comprou ou não comprou. Você tem que buscar indicação aqui, porque a indicação, né, quando você tem uma referência de alguém que está fazendo um contato, você também reduz um pouco essa barreira de entrada. Agora, a prospecção fria no início é um trabalho mais duro mesmo, é um trabalho mais bruto, porque ainda que você faça uma qualificação, se cerque, faça as cadências, você vai ligar para alguém que não está esperando. Beleza? Legal. Então, agora, eu digo que é o trabalho mais escalável e é aquele que você tem mais controle sobre o processo. Perfeito. Porque se eu digo para você o seguinte, você está investindo R$2.000 de anúncio, ou R$10.000 de anúncio, e você diz, cara, tô bombando aqui, vou botar 20 para dobrar. Não é assim a regra. Às vezes até pior, às vezes fica pior do que o 10, por exemplo, em alguns casos. Agora, cara, eu tô fazendo pré-venda, cumprindo as etapas, cumprindo enfim, as atividades, e aí eu boto uma outra pessoa que cumpre o mesmo número de atividade, a probabilidade do resultado ser muito parecido é muito maior. Agora, sem dúvida nenhuma, por exemplo, se você tem condição e quer começar, eu recomendaria, né, você até testar essa questão da negociação, do atendimento, que você começasse a fazer, por exemplo, anúncio ou qualquer ação de inbound, por exemplo, né? Mas a grande parada é que, meu irmão, não tem segredo. É processo.
Independente de onde onde que eu vá correr, cara, não existe... não quero me expor, cara, não quero porque não tem gente. Então não é pra você, cara. Não é pra você. Exato. Essa parada das vendas, pelo menos, não é pra você. Pode até ter agência. Você vai ter dificuldade, mas não é pra você, entendeu? Tem uns... E quantos caras a gente vê que são muito bons tecnicamente, né? Os caras são cara, de excelência, mas chega na hora de falar com alguém, não consegue dar um oi, muitas vezes. Cara, eu não sei se o cara não consegue na hora de falar, porque, cara, eu dificilmente eu vi, Léo, cara, tanta gente que a gente conversa, cara, mas é poucas vezes você vê alguém, por exemplo, que não consegue se comunicar. Cara, a gente já teve funcionário assim, tímido, assim, de a gente ter que levar no psiquiatra. Mas dá pra investir no cara. Não, quando ele conversa sobre alguma coisa que ele gosta, ou ela, cara, desenrolava super bem, né? Legal. Então, eu acho que até a pessoa mais tímida possível, ela num ambiente lá, ela fica confortável. Sobre determinado assunto, ela fica confortável. Perfeito? A questão aqui é a exposição mesmo, né? É a exposição. E aí, até o cara que é descolado, que fala expansivo, ele tem essa dificuldade por conta da rejeição, excelente, por conta da comparação e de outras coisas, né? Excelente. E, cara, pra gente poder já ir concluindo até o nosso podcast por aqui, quais dicas você daria? Uma dica matadora mesmo para quem ouviu esse episódio ou ouviu, né? Para quem estava acompanhando ao vivo e ainda tem esse receio, né? Não acha que é fácil mesmo de colocar isso em prática. Fácil, não é. Beleza? Agora, se preocupe com aquilo que você controla, ok? Porque se você se preocupar com aquilo que você controla, cara, você vai gastar toda a sua energia naquilo que você consegue, ou melhor, naquilo que você pode fazer para ter resultado. Ok? Não sofra por antecipação. Não viva no futuro. Isso faz mal para o seu estômago, isso faz mal para a sua pele, isso faz mal para o seu relacionamento e faz mal principalmente para o seu bolso, ok? O mesmo problema, na minha visão, das pessoas, às vezes até num cenário depressivo, que ficam presas ao passado, cara, são pessoas que ficam gastando muita energia com aquilo que eventualmente pode acontecer. Não, cara, desenhe um processo, cumpra um processo, faça as atividades, não se compare, com certeza tem pessoas melhores do que você ensinando, tem pessoas melhores do que você vendendo, tem pessoas melhores do que você performando, mas as pessoas que mais têm resultado não são aquelas que têm mais capacidade técnica, mas são aquelas que têm mais volume de atividade e que se expõem. Então, se você, uma coisa, acho que em todas, mas uma principal, Deus foi generoso com todas as pessoas, ele entregou uma porção de tempo muito parecida de um dia de, né? Show. Muito parecida para ser aqui um brincalhão, né? Mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias em um mês. Então, o que você tem que fazer, cara? Focar naquilo que você controla, não sofrer com variáveis que você não tem controle e executar o processo com o máximo de esforço possível, sem, principalmente no início, se preocupar com o resultado que isso vai trazer. E a prática vai te levar à excelência. Léo. Demais, Gui. Mano, tamo junto. Tamo junto, cara. Se você sofre com essa dificuldade, saiba o seguinte, que isso é normal, e principalmente quem tá começando, e na maior parte dos casos, quando você não tem tanta segurança. Agora, a prática vai levar você à excelência, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de me seguir também no Instagram, @nagel.guilherme, e sempre que surgir qualquer dúvida, você pode contar comigo e com todo o meu time. E não se esquece uma parada muito importante, não tem dia da caça. Valeu! Pra cima!